Depois de tantos anos trabalhando para uma firma, papai, assim sem mais nem menos, foi dispensado. A firma estava fazendo cortes, estava falindo. Para papai foi um baque, para papai foi um abalo. Afinal, ele trabalhou ali naquela firma 28 anos. 28 anos, e devido ao serviço que ali prestou, perdeu boa parte da sua saúde. Era um serviço perigoso. Era um serviço que lidava com ácido. Então, vocês imaginem um homem trabalhando uma vida inteira numa firma que trabalha com ácido. A saúde da pessoa também vai se corroendo. Apesar de triste por ter sido mandado embora, tinha esperança de pelo menos 28 anos depois receber uma boa indenização. Tudo bem, perdi parte da saúde, a minha vida inteira nessa firma, mas vou receber uma boa indenização. Isso ele pensou. Porém, nunca viu a cor do dinheiro, pois a firma faliu logo em seguida. A firma fechou, entrou em falência e muitos trabalhadores ficaram na mesma situação de papai, encrencados financeiramente. Imagine, pelo menos uma indenização, e nem isso foi possível devido à falência da empresa. Desgostoso, papai se entristeceu de tal modo que mamãe, vendo a sua aflição, o seu desespero, mamãe até ficou com medo de papai. De repente, sei lá, aconteceu pior. Então ela escreveu uma carta a uma de suas irmãs em Rio Pardo. Em Rio Pardo, essa irmã, minha tia, tinha uma fazenda em Rio Pardo. Então mamãe escreveu uma carta e explicou tudo certinho, com toda a tristeza do papai, da nossa situação difícil, a falência da firma, e a resposta veio logo. Tia Lucinda disse que se quiséssemos, poderíamos ir embora para lá. Ela cederia um pedaço de terra, já tinha uma casa, só precisava de uma pequena reforma, e daria para a gente ir se virando por lá. Mamãe então conversou com o papai e disse, explicando a ele que seria melhor para todos nós, afinal aqui tudo estava tão difícil. Papai, aborrecido, decepcionado, não tinha muita saída também. Concordou. Era o momento de sumir daqui. Era o momento de esquecer isso aqui e tentar a vida de outra forma. Fomos embora, papai, mamãe e nós, os filhos, ao todo 4 filhos. No começo foi muito difícil. Imagine quem nunca lidou com uma enxada. Imagina quem nunca morou na roça. Mas papai sempre falava que precisávamos saber de tudo um pouco. E trabalhar era preciso. Afinal, agora tínhamos um pedaço de terra e não poderíamos ficar de braços cruzados, esperando as coisas caírem do céu. E ele, que a vida inteira trabalhou nessa firma de ácido, agora aprendendo a lidar com a terra, a cuidar de plantações. E ele foi lidando. No princípio tudo muito difícil. Se animou em criar alguns porcos, quis ter galinhas, sabe, de repente uma vida totalmente mudada, diferente. E não é que papai começou a se tornar um homem alegre? E não é que papai, depois da ferrada que levou, com a firma não pagando indenização, com a saúde que ele não tinha muito boa devido a sempre ter trabalhado com ácido, agora, na fazenda, ele começa a voltar a ser um homem otimista. Ele começa a voltar a ser um homem feliz. Boas amizades. E o pessoal sabe que no interior as amizades parecem que são mais assim dadas. Sabe, são pessoas mais amigas. São Paulo está todo mundo preocupado, correndo para cá, para lá. Quer dizer, não dá nem tempo de fazer boas amizades. Lá não, lá, sabe? Pessoas que passaram a estimá-lo. Ele passou a estimar as pessoas. A tia Lucinda, a dona de tudo aquilo, dizia com orgulho que se ela soubesse que papai
ia se dar tão bem com este tipo de coisa, de terra, de plantar, de criar animais, ela teria nos chamado há mais tempo. Vendo o entusiasmo e que já estava dando até um certo lucro, a tia cedeu mais terra para nós plantarmos, mais terra para papai aumentar ainda mais a plantação, ter mais porcos se quisesse, galinhas e gado. Olha só, olha que coisa, papai está contente, papai está feliz, papai diz, olha, realmente, ele falava sempre, eu lamento não ter tido, não ter ganho nem um tostão de indenização, mas a felicidade que eu desfruto aqui, sinceramente, me faz não sentir saudade nenhuma de São Paulo, e muito menos daquela porcaria daquela firma. 28 anos lá e saí com a mão atrás, outra na frente e ainda sem saúde. Venho aqui, dado a mim praticamente de graça, e eis que eu estou feliz, eu estou contente, eis que voltei a viver. Que beleza! Todos nós estávamos felizes, todos nós estávamos contentes. Certa ocasião, uma das galinhas chocou vários pintinhos. E eu e minhas irmãs escolhemos um dos pintinhos. Era um machinho. Separamos aquele dos outros. Não sabemos por quê. Eu e minha irmã escolhemos aquele como se fosse o nosso pintinho. E foi o tempo passando. E aquele pintinho, que ainda novinho, não sabíamos se era macho ou fêmea, aí depois fomos percebendo, era um franguinho que acabou se tornando um galo. Um belo galo. Só que um galo agressivo. Um galo briguento. Este galo, depois de feito, depois de formado, depois de já ter se tornado um galo adulto, ele passou a atacar não só os outros galos, a ponto de quase matá-los. Agora, o detalhe que nos chamava a atenção deste pintinho que se tornou um galo é que ele também atacava a gente. Ele também atacava a gente. Era sairmos ali no terreiro, ele já se armava. Ele pegava uma das asas, ele abaixava uma das asas e ficava assim, sabe, dando volta em torno dele e cocorejando e pronto para o ataque. Se você fosse caminhando rumo a ele, ele já vinha pronto para o ataque. E já podíamos pegar a vassoura. Podíamos pegar a vassoura para enxotá-lo, porque senão o diabo do galo não se intimidava. Ele vinha para cima que nem uma fera. Esquisito esse galo. Tudo bem que galo é bravo, tem galo, sabe, aquelas esporas, tudo, mas papai vendo aquilo, ele falou, olha, eu matar eu não vou matar, mas a gente precisa assumir com esse galo daqui. Vamos dar um sumiço desse galo, vou dar para alguém que quiser, sabe, pois ele... Eu não quero mais esse galo nesse quintal, não. Deus me livre, esse galo é galo de briga. Esse galo é galo de briga. Esse galo aí, ele parece mais um animal, um bicho. Papai perguntava para um, papai perguntava para outro se queria o galo. Ali todo mundo conhecido, todo mundo amigo. E ele explicava, olha, o galo é diferente. O galo é um galo agressivo, é um galo bravo. Então eu quero dar esse galo, mas eu estou explicando como é que é, porque senão, sei lá, pode atacar uma criança, pode, né? Até que apareceu um interessado. Esse interessado, ele não falou, mas ele tivesse interesse em realmente transformar aquele galo em competição, em galo de briga mesmo. Então ele falou, eu quero esse galo, eu levo esse galo. Ele morava distante da nossa casa, numa outra fazenda, então muito distante.
foi uma luta para conseguir colocar o tal galo dentro de uma caixa. Este galo se armou com a asa, com a espora, atacou o papai, atacou o homem, mas por fim conseguiram. E foi levado embora. Foi levado embora, o homem levou. O homem ia transformar ele num galo de briga mesmo. E ele falou, olha, em tal lugar aí tem umas brigas aí de galo aí que eu vou, esse galo vai matar todos. Eu vou ganhar todas as lutas. O homem estava interessado mais em ganhar, em ter vitória. Bom, levado embora. Passaram-se uns 4 dias. Aquele homem que havia levado o galo se encontra com o papai e diz, ô seu Nestor, o senhor não sabe da maior. O galo valentão que o senhor me deu de presente, ele sumiu lá de casa. Eu tenho certeza, seu Nestor, que aquele galo foi atacar algum cachorro do mato e acabou se dando mal. Eu acho que os cachorros do mato devem ter liquidado com ele. Olha, eu já procurei para tudo quanto é lado e nada, não encontro mais esse galo. Papai ainda brincando falou, olha, foi melhor assim, porque eu coragem de matar o galo eu não tinha. Sinceramente eu não tinha. E isso aí também mostrou que é o fim dos valentões. É assim que os valentões terminam. Um dia encontra alguém mais bravo e é morto. E tudo bem. E ficou por isso mesmo. O papai até não sentiu muito não. A verdade é que ele no fundo queria ter matado o galo, mas não tinha coragem. Agora que o homem falou que deram o fim no galo, melhor, é assim que é o fim dos valentões. O homem foi embora. Papai esqueceu até aquilo. No dia seguinte, acordamos cedo, como sempre, para trabalhar, para ajudar nosso pai. Dia seguinte, qual não foi a surpresa de todos? Assim que papai abre a porta da cozinha para dar milho para as galinhas, eis que todo empinado, o galo ali no quintal. Não é possível. O galo estava ali no quintal, mas como é que esse galo foi aparecer aqui? Papai até fechou a porta novamente e falou, olha gente, o galo está aqui no quintal. O homem falou que ele foi atacado por cachorro, sei lá o quê. A gente quis ver. Então o papai abre a porta novamente e vai sair. E o galo, de onde ele está, de onde ele se encontra, ele vem pra cima de papai agressivo, bravo, do jeito que ele veio. Não deu nem tempo de papai pegar uma vassoura, não deu nem tempo de papai pegar um pedaço de pau, não deu tempo de nada. Do jeito que papai saiu, o galo vem com tudo. E já voa na perna de papai e com aquelas esporas faz um ferimento na perna de papai. Brincadeira. O sangue já saiu na hora. Mas o galo atacava. E não tinha quem tirasse esse galo dali. Quando então, sabe, pega um pedaço de pau, pega um pedaço, sabe, um galo ali atacando. E naquele ferimento o galo malhava a espora. Era como se ele soubesse que ali que estava e malhava a espora. E papai não sabia como sair do galo. Quando então pegou uma pedra e tacou com tudo no galo. O galo foi atingido, mas não morreu, sai correndo. E aí nós também começamos a tacar pedra nele, pedra. E ele sumiu pelo mato. Parecia assim uma coisa de outro mundo. Uma coisa absurda, como pode uma coisa dessa? Mamãe nessa hora, aquela gritaria toda,
chama papai para entrar, passa álcool ali no ferimento, o sangue que não estancava. A espora do galo era grande, era afiada como agulha. E o galo, cada esporada que dava no mesmo ferimento, ele aprofundava. Então mamãe colocou água, colocou sal, colocou aquela salmoura. Mamãe passou iodo e fez ali uma série de coisas. Aquele ataque do galo de briga, que até hoje ninguém entende como ele conseguiu voltar para casa, já que ele foi levado para uma fazenda longe. Aquele ataque, a espora, o ferimento profundo, causou sérios danos à perna de papai. Causou tétano. E como papai não foi medicado como deveria ter sido, porque a princípio você, sabe, ir no médico, ir na cidade, porque um galo te atacou, sabe, até... Então vamos fazer essas coisas de caseiras mesmo. Então faz compressa, faz salmoura, passa iodo, mas só que aquilo foi se agravando. Aquele ferimento foi se agravando e dali a 3 dias, papai já não podia mais andar. A perna ficou desse tamanho, a perna ficou desse tamanho, uma ferida desse tamanho, a perna estava inchada. E agora papai começava a urrar de dor. Levado agora sim, 3 dias depois, levado para o hospital, internado. Os médicos falaram, olha, não tem mais jeito. Já está dando gangrena. Já está dando gangrena e precisam, por incrível que pareça, amputar a perna. Está gangrenando. Vocês teriam que ter trazido vosso pai imediatamente. Como é que deixam 3 dias, quase 4? Foi uma loucura. A gente não acreditava, ninguém acreditava. Bicadas e esporas de um galo faziam uma coisa dessa. A cirurgia foi complicada. Papai precisou ficar internado, pasmem, quase 1 mês. E quando esperávamos pela alta, os médicos suspendem a alta, dizendo que não era possível voltar para casa, pois papai não estava bem. Complicações respiratórias. Complicações no coração. Agora já era coisa do tempo do ácido. Agora já era coisa do tempo da empresa que ele trabalhou 28 anos. Quer dizer, agora tudo se juntou. O tétano, princípio de tétano, gangrena, amputação da perna, problemas que o papai teve na época da empresa, do ácido, 28 anos, agora complicações respiratórias, complicações com o coração. E em menos de 10 dias, por mais absurdo que pareça, inacreditável, papai veio a falecer. Justamente no momento em que ele estava mais feliz. Justamente em que as coisas corriam bem na fazenda. Plantava, colhia, criava. Justamente no momento em que a tia Lucinda deu mais um pedaço de terra para ele cuidar. Papai morria. De quase 1 mês internado, esperávamos a sua alta, foi cancelada a alta e 10 dias depois veio a falecer. Sabe quando ninguém se conforma? Quando ninguém, mas ninguém se conforma. Foi horrível. Arrasou nossa família. Papai progredindo, tão feliz, tão contente. E depois daquela fase tão ruim, da empresa falir, não dá nem um tostão de indenização. Sabe, um homem acabado, sem esperança, vai para lá e agora muda a vida e encontra o seu fim. Sabe uma coisa assim que não entra na cabeça? Como pode? De uma hora para outra, aquele galo dos infernos, aquele galo dos diabos para fazer aquilo. Mas
Mas a realidade dura para todos nós tinha de ser enfrentada. Papai estava sem uma perna e morto no seu caixão. Papai Nestor Cassimiro. Papai, a gente tem tanta dó do senhor, papai. Mas a gente chora, olha, acho que até mais da sua partida, da sua morte, pela dó. O senhor estava tão contente, tão feliz, tinha encontrado uma coisa que o senhor não tinha mais felicidade. E de repente, uma coisa dessas acontece e te leva embora, papai. Aqui é sua filha Ildete Cassimiro. Que pena. Que saudade de você. Que saudade, papai. Mais uma história. Essas histórias que só a vida poderia